Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar a história sobre um dos maiores artistas que já passaram pela Terra, um dos artistas mais influentes de todos os tempos e bom, que tem a sua arte estampada em casas, hotéis e demais instalações e até mesmo no corpo das pessoas, como tem no meu. Isso aqui é A Noite Estrelada de Vincent van Gogh. Van Gogh nasceu em Zandert, uma pequena aldeia holandesa, em 30 de março de 1853. Bom, ele era uma criança rebelde e insociável, no caso, não conseguia socializar com as pessoas. E bom, ele foi mandado para um internato em 1879 com 16 anos. Com 16 anos ele vai para Haia trabalhar com seu tio, que trabalhava numa galeria chamada Galeria Gropius, que era uma importante galeria de distribuição de livros e arte. Bom, ele vai para Bruxelas durante 2 anos e depois vai para Londres, tudo por causa do seu trabalho na galeria. Bom, em 1885 ele consegue a sua tão sonhada transferência para Paris, através da galeria. E bom, ele achava que lá na França ele conseguiria libertar todas as suas frustrações e realmente mostrar o seu lado artístico. Bom, em 1876 ele brigou com um cliente e ele foi demitido da Galeria Gropius. Bom, ele foi para a Inglaterra e aceitou ser professor de uma escola primária, bem no interior da Inglaterra, e assim ele tinha um emprego novamente. Bom, ainda em 1886, no final do ano, ele vai encontrar a sua família e, bom, ele teve uma relação muito conturbada com a sua família, falando que eles não o entendiam. E a única pessoa da sua família que ele tinha boas relações era o seu irmão mais novo, Theo. Bom, como eu falei, ele tinha desde o início de ser insociável e também de ser uma criança problemática, e depois isso não se mostrou diferente na sua vida adulta, não conseguindo ter uma boa relação com a sua família. O Van Gogh se mostrou uma pessoa extremamente depressiva e passando por crises nervosas decorrentes, e seria algo decorrente ao longo dos anos, algo que atormentaria ele até o final da sua vida. Bom, em 1887 ele consegue emprego numa livraria, mas ele decide seguir a carreira do pai, sendo um pastor. E, bom, ele vai tentar fazer uma universidade de teologia, mas, porém, ele é reprovado por falta de notas. Ele entra numa escola evangélica em Bruxelas, e assim, seria algo que daria mais notabilidade na carreira de Vincent van Gogh. É importante ressaltar que em holandês eles não falam Vincent van Gogh, eles falam Vincent van Gogh, algo assim, não sei pronunciar. Bom, ele conseguiu o cargo de ser um pregador, mas vendo as condições dos trabalhadores, a miséria em que eles viviam, ele perde a sua fé. E bom, ele é demitido em 1879. Bom, e o início da carreira de Vincent van Gogh? Bom, começa um ano depois de ele ter sido demitido da igreja. E bom, em 1880 ele vai para Bruxelas e, financiado pelo seu irmão, ele começa a estudar anatomia. Em 1881 ele se muda novamente para a cidade de Haia. E bom, em Haia ele recebe o aval do pintor Hauev. E bom, ele começa a pintar aquarelas, destacando pintores, girassóis e demais outras figuras. Bom, e uma das cartas mais famosas que ele escreve para o irmão é: eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida. Bom, ele faz inúmeras pinturas a óleos e diversas outras pinturas e formas de artes. E ele volta para a casa dos pais, passando esse tempo pintando e escrevendo a sua arte. Bom, em março de 1885, o pai de Vincent van Gogh morre. E bom, ele lança um dos quadros mais famosos dele, que é datado pela Fonte Escura, que o nome do quadro é Os Comedores de Batata. Em janeiro de 1886, ele é acolhido pelo seu irmão e a pessoa que ele mais relaciona na família, que é o Theo. E esse é um dos períodos mais sociáveis da história de Vincent van Gogh. Bom, ele fica amigo dos pintores e artistas Monet, Renaud e Pissarro. E bom, ele também fica amigo de diversos outros artistas, e assim influenciando o que seria a sua pintura até o final da sua vida. Pintura ficou difícil, a sua arte. Bom, essa influência dos artistas impressionistas influenciou Vincent van Gogh a criar o seu próprio estilo de arte, um estilo único. Bom, em 2 anos, Vincent van Gogh pintou cerca de 200 quadros, um que é conhecido como autorretrato, outro que é conhecido como Retrato de Pere Tanguy, em 1887. Bom, é importante ressaltar que o Vincent van Gogh, impressionado por artistas impressionistas, ele era um pós-impressionista.
E, bom, essa terminologia só foi datada em 1910. E esses estudiosos que dataram dessa terminologia falaram que Vincent van Gogh foi o principal artista dessa categoria. Bom, em 1888, Vincent van Gogh está com a sua saúde em uma tremenda merda. E bom, ele vai para o interior e começa a pintar ao ar livre para ver se ele consegue melhorar das doenças que ele tem. Bom, nessa época que ele fica ao ar livre, que ele pinta uma das suas maiores obras, que é conhecida como Girassóis. E bom, em alguma música do Baco Exu dos Blues, que é Girassóis de Van Gogh. Bom, essa obra é muito famosa. E essa foi uma das épocas que Vincent van Gogh mais demonstrou a sua arte, já que ele produziu cerca de 100 quadros. Bom, Vincent van Gogh tinha uma amizade com um pintor, Gauguin, e bom, eles viviam se desentendendo. E algumas fontes falam que a amante de Vincent van Gogh se envolveu com Gauguin. E bom, o Vincent van Gogh acabou discutindo com ele e o atacando com uma navalha. Bom, arrependido, ele não sabia pedir desculpas, não conseguiria falar. Gauguin, bom, olha aqui, me desculpas, eu estava num acesso de raiva. Não, ele corta sua orelha e manda para Gauguin com um pedido de desculpas. Bom, ele é recolhido, vai para o hospital e depois ele pinta autorretrato com a orelha cortada, em que ele pinta ele mesmo com a sua orelha cortada. Bom, em maio de 1989, ele pede ao irmão que o interne. E bom, quando ele está internado, que ele lança uma das suas maiores pinturas, que eu tenho tatuada no meu corpo, que é A Noite Estrelada. Bom, seu irmão mais novo, o Theo, que era um dos maiores amigos de Van Gogh e uma das suas maiores companhias, ele pede para um amigo do pintor, que era o Signac, visitar o pintor. E, bom, o Signac ficou impressionado quando viu as obras de Van Gogh e decidiu fazer uma exposição com as suas obras. Mas apenas uma obra foi vendida, e essa é a única obra que foi vendida durante toda a carreira de Vincent van Gogh, que é chamada de As Vinhas Vermelhas. Bom, ele foi elogiado por alguns jornais de Bruxelas, mas, bom, como eu falei, só um quadro foi vendido e os outros só viram a arte de Vincent van Gogh. Bom, é importante ressaltar que A Noite Estrelada é vista por Vincent van Gogh, a sua percepção da noite, no Hospital Saint-Rémy. E bom, ele deixa o Hospital Saint-Rémy em 1990 e tem cuidados de um médico especial na sua casa. E o médico diz que a situação de Vincent van Gogh é extremamente grave. Bom, nesse período que ele está em casa e, bom, que era iminente a morte dele, ele pinta mais de 200 quadros, alguns quadros muito conhecidos, que eu vou mandar a imagem para vocês aqui. Alguns deles conhecidos como Campo de Trigo e, bom, a igreja em Anvers, que Anvers era o território em que ele estava. Bom, Vincent van Gogh, finalmente, para ele morreu. Depois de uma vida totalmente atormentada e constantemente depressivo, ele se matou. Bom, sim, Vincent van Gogh cometeu suicídio. Ele saiu para o campo de trigo, um dos campos que ele pintou, e, bom, saiu com um revólver e se deu um tiro no peito. Bom, ele foi socorrido, mas não aguentou os ferimentos. Bom, a fama dele só veio após a morte, e, bom, uma das maiores coisas que se conhece da personalidade de Vincent van Gogh não é a sua biografia, nem nada que ele escreveu para as pessoas conhecerem ele, e sim as 750 cartas que ele trocou com seu irmão mais novo, em que ele era muito apegado, que era o Theo. Bom, Vincent van Gogh morreu em 29 de julho de 1890, em Anvers, na França. E bom, em Paris, na França, a Galeria Goupil tinha em seu sótão mais de 700 obras de Vincent van Gogh, que durante a sua vida não teve nenhuma dessas 700 vendidas. Bom, a história de Vincent van Gogh é trágica. E, bom, foi um artista que só foi reconhecido após a sua morte e conviveu a sua vida inteira com depressão. E talvez a gente não sabe se isso agregaria à sua vida o reconhecimento que ele merecia. E merecia demais, já que a sua pintura hoje é genial, é algo de genialidade, um dos maiores artistas pós-impressionistas que existem. E uma das figuras mais conhecidas de toda a humanidade. Quando você fala em artistas, é impossível não lembrar de Vincent van Gogh. Bom, pelo menos pra mim. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado da história de uma das pessoas mais influentes da história da arte, da história do mundo em geral. Uma das pessoas que, infelizmente, nos deixou sem o prestígio que ela merecia, mas que marcou toda a história do mundo em geral. A história de como artistas que vieram depois retratavam o que viam. Bom, o Vincent van Gogh falou que não queria fazer quadros, e sim pintar a vida. Bom, e realmente ele pintou a vida à sua maneira, já que com A Noite Estrelada, Girassóis de Van Gogh e outros quadros, ele mostrou a sua visão, e era uma visão espetacular.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, ouçam o podcast no Spotify, que está muito legal. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.